Então, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, neste dia 25 de novembro de 2015. Cumprimento os eminentes pares e em nome da Câmara, cumprimento a doutora Procuradora, os advogados e as partes que se fazem presença, sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento também os nossos valorosos servidores. Cada dia mais ligeiro, né? Hoje nós vamos assinar tudo aqui, né? Que bom. Então, que tenhamos todos uma boa sessão. Hein? Amém. Se todos estiverem de acordo, dou por aprovada a ata da sessão anterior, cuja minuta foi previamente encaminhada a vossas excelências. Sem objeção, aprovada a ata. Esse o senhor retirou de pauta para encaminhar no... Eu? Sim. Só esse que vai ser adiado? Só. Então, o processo pautado sob o número 15, agravo do instrumento 145450-2015, de Alta Floresta, agravante Anastácio Zanetti e outros, e agravado Cooperativa Agrícola de Cotia, em liquidação judicial. Eu estou retirando de pauta porque esqueci de remeter ao Ministério Público. Então ele vai ao Ministério Público, mas vamos julgar esse ano ainda. Deus quiser. Esse está com vista do senhor. Peraí. Não tem... Em atendendo ao pedido de preferência formulado pelo Dr. Félix Marques, com sustentação oral, anuncio o julgamento da apelação 152556-2013, em que é apelante condomínio edifício Central Park Residência Service e apelado Dora Maria Coslazzi Marques. A relatora é a desembargadora Serli, participa o desembargador Rubens e o desembargador Guiomar, e a outra relatora tem a palavra. Haverá sustentação oral. Tá. Trata-se de recurso de apelação interposto por condomínio edifício Central Park Residence Service, com fito de reformar a sentença proferida pelo juízo de direito da 9ª Vara Civil da comarca de Cuiabá, que nos autos de ação de reparação de danos materiais e morais, código número 152556, ajuizada por Dora Maria K. Marques, em face da apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$60 mil a título de indenização por dano moral, bem como ao reembolso das diárias do hotel e dos gastos com o tratamento, este a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. Em suas razões recursais, folhas 384 e 392, o apelante sustenta que o acidente decorreu por culpa exclusiva da apelada autora e não em razão de defeito na porta da sacada ou ainda por mau estado de conservação do quarto. Salienta a inexistência de dano moral por ausência de culpa no evento danoso. Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por ultrapassar os limites da razoabilidade, bem como pela culpa concorrente da apelada. Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença. Em suas contras-razões, as folhas 395 e 428, a apelada preliminarmente sustenta a intempestividade do recurso e, no mérito, refuta as razões de apelo e pugna pelo desprovimento deste. É o relatório. Então, tem a palavra, pelo prazo regimental, o doutor Félix Marques da Silva, para sustentar no interesse da apelada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimo senhor revisor, demais membros desta coluna da Câmara, representante do Ministério Público, advogados aqui presentes, Dora Maria Coslazzi Marques, nos autos da apelação civil 152556 de 2013, intentada por
condomínio Edifício Central Park Residence Service. Venho respeitosamente perante Vossas Excelências para dizer e requerer, preliminarmente, ausência de procuração dos autos, inexistência de recurso, matéria de ordem pública. As folhas, a apelante interpôs a apelação sem acompanhar o mandado de procuração. Inexistência de procuração nos autos. E a apelada entende que nesses casos, né, ofende o artigo 37 do Código de Processo Civil. E nesse entendimento, não é apenas da apelada. Esta mesma corte já julgou caso semelhante em relatório da desembargadora Maria Helena Povas, e que diz, abre aspas, a falta de mandato do advogado do recorrente pode ser apreciado de ofício, acarretando o não conhecimento do recurso. Acordo no Tribunal de Justiça, apelação 57.811/2008. E na justificação do voto, Sua Excelência desembargadora, ela afirma, abre aspas, inicialmente deve-se ressaltar que regra constante do artigo 13 do Código de Processo Civil não se aplica à presente hipótese. Nos termos do artigo 13, verificando o magistrado a irregularidade da representação das partes, deve suspender o processo e marcar prazo razoável para que seja sanado o vício. O referido artigo trata da regularização da representação, ou seja, terá aplicação quando a procuração constante dos autos apresentar irregularidade. Se, no presente caso, não há procuração, o artigo em tela não se aplica. Prescreve o artigo 37 do Código de Processo Civil que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Não possuindo o advogado do recurso procuração nos autos, assim, não poderá a apelação ser conhecida. Fecha aspas. E realmente, no entender da apelada, o prazo do artigo 37 é peremptório. Passou, não há como recuperar prazo perdido. Entretanto, a desembargadora determinou a regularização. Ao nosso entender, não há o que regularizar, porque não existe procuração nos autos. Por outro lado, entende os ministros em tribunais superiores que abre aspas, que conhecer de tal recurso violaria a coisa julgada, já operada, diante da inexistência legal dele. Nem o juízo, nem o tribunal tem poderes para sanar tal vício, porque se lhes opõe à barreira intransponível da coisa julgada. Fecha aspas. Supremo Tribunal Federal. Recurso RT 735203. E, não obstante isso, ainda a apelada deixou de regularizar, apresentou as folhas 476, Me dá o processo. apenas subestabelecimento de subestabelecimento, sem constar no subestabelecimento a qualificação do outorgante. O que significa que, nesses casos, inexiste também o subestabelecimento.
E, nesse sentido, também esta corte já decidiu, caso idêntico. Abre aspas. O instrumento de mandato deve trazer a qualificação do outorgante e não da pessoa que o representa. Fecha aspas. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho, Revista dos Tribunais, 520/213. Assim, Excelência, entendo que a hipótese é de não conhecimento do recurso. No mérito, não há o que fazer reparo na sentença, porque ela é assinada por uma das magistradas mais cultas desta corte. E entendo também pelo não conhecimento da apelação. Dessa arte, requeiro a Vossas Excelências o não conhecimento do recurso. E requeiro também a juntada do esquema da sustentação oral nos autos. Palavra com a doutora relatora. Das preliminares. Preliminar de intempestividade do recurso. Em suas razões, contra as razões, a apelada autora sustenta a intempestividade do recurso da ré. Não assiste a razão apelada. Dispõe o artigo 471 do Código de Processo Civil em verbis. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo. Preliminar de intempestividade do recurso da ré já foi enfrentada por esta mesma sexta Câmara Civil, a qual, por unanimidade, rejeitou a questão por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento número 13.1059/2003, processo apenso, interposto pela própria apelada. E, além do mais, foi dado prazo para a parte juntar o subestabelecimento ou regularizar a representação, e ela fez, trazendo nos autos o subestabelecimento assinado de próprio punho da parte interessada. Razão porque não existe razão a preliminar, e é nesse sentido que eu a rejeito. Com a relatora, apenas esclareço que o subestabelecimento juntado diz o seguinte: pelo primeiro instrumento, subestabeleço com reserva de poderes, confuso no artigo 32 do Estatuto, para o advogado Ademar Santana Franco, que é subscritor do recurso, devidamente escrito a número tal, e Silvia Fernanda Teófilo Carmona, escrita tal, os poderes que me foram otorgados junto aos processos tais, da trâmite tal, que é o processo aqui. Portanto, inclusive especifica o número dos processos. Então, eu acompanho a relatora rejeitando a preliminar. De imprecisividade e também de ausência de capacidade postulatória. Né? Desembargador Guilmar. Estou de acordo. Desembargador Silvio. Igreja Câmara. Como já relatado, trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada por Dora Maria K. Marques, em face de condomínio edifício Central Park Residence Service. Narro inicial de folhas 4 a 19, em síntese, que no dia 10/7/2009, a autora e seu esposo hospedaram-se no apartamento nas dependências do réu. Ressalta que, desde o início da sua estadia, percebeu que o apartamento apresentava vários defeitos: vazamento da pia da cozinha, falta de parafuso em algumas dobradiças, portas dos guarda-roupas despencadas e talas soltas na porta que dá acesso ao terraço.
E mesmo tendo comunicado os funcionários do réu, ninguém tomou qualquer providência. Salienta que numa das noites, no meio da madrugada, ocorreu uma tempestade com ventos fortes e chuva intensa. E ao tentar fechar a porta da sacada, que foi aberta por causa da ventania, tropeçou na tala de alumínio que estava solta e sofreu uma queda. Que em decorrência desta queda, fraturou seu tornozelo e teve que passar por uma intervenção cirúrgica, o que lhe causou prejuízos de ordem material e moral. Em sua defesa, as folhas 173 e 186, o réu preliminarmente sustentou o descabimento da inversão do ônus da prova e a ocorrência da prescrição. No mérito, sustenta que o fato alegado na inicial não existiu, isso que o acidente foi provocado pela própria autora, que ao sair na sacada para apreciar a chuva de granizo que caía naquela noite, escorregou e caiu, torcendo o seu pé. Na sentença proferida às folhas 282 e 287, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$60 mil a título de indenização por dano moral, bem como ao reembolso das diárias do hotel e dos gastos com tratamento, este a ser apurado em liquidação de sentença. Ainda condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação. Pois bem, a resignação da apelante reside no fato de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da apelada autora e não em razão de defeito na porta da sacada ou ainda por mau estado de conservação do quarto. Assiste razão ao apelante. É-se disso que é ônus da parte autora cumprir o disposto no artigo 333, inciso 1 do Código de Processo Civil, devendo fazer prova mínima de seu alegado direito, ainda que se trate de relação de consumo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Processual civil, ação de indenização por danos materiais e morais, inversão do ônus da prova, rejeição, ausência de prova mínima do direito. Rever a constatação do tribunal de origem no sentido de que não houve prova mínima do fato constitutivo do direito do autor, demandaria a revisão do contexto fático probatório da demanda, vedada na estreita via do recurso especial pelo enunciado 7 da súmula do Supremo Tribunal de Justiça. Pois bem, ainda trago também a jurisprudência deste tribunal. Recurso de apelação civil, ação de indenização por danos morais, transporte rodoviário, consumidor, extravio de bagagem, inversão do ônus da prova, que não afasta o dever do consumidor fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ausência de prova do extravio da bagagem e da conduta ilícita da reclamada dano moral não configurado, recurso conhecido e desprovido, sentença mantida. Como se vê, pela narrativa da autora, essa teria sofrido a queda e fraturado o pé por ter tropeçado na tala do batente que estaria solta, entretanto não fez prova mínima deste fato. Por oportuno, insta a ressaltar que as fotos juntadas pela autora às folhas 33 e 36 não comprovam o alegado na inicial, uma vez que nenhuma delas demonstra que a tala do batente inferior da porta estava solta, a corroborar com o alegado na inicial. As fotos apresentadas demonstram a manutenção das talas superiores da porta, mas nenhuma delas permite deduzir qualquer defeito na parte inferior da porta, ainda mais apta a ser a causa eficiente do tombo da apelada. Do contrário, da mesma forma como registrou em fotos a manutenção realizada pela apelante na parte superior da porta, deveria a apelada ter cuidado de arquivar o registro dos defeitos aludidos antes ou imediatamente após o acontecido. Repita-se, não há a mínima prova sobre qualquer falta do réu, ora apelante, seja da manutenção da habitação, seja do projeto de segurança, seja ainda de informação a respeito de qualquer risco extraordinário. Em suma, não há nada nos autos que impute culpa alguma à apelante, ou seja, o tombo da apelada não passou de um acidente a que todos estamos sujeitos em nosso dia a dia, onde quer que estejamos, como mera decorrência da atuação da força da gravidade. Em contrapartida, enquanto a apelada não conseguiu fazer prova mínima da própria versão dos fatos, o apelante, através de inúmeras testemunhas, conseguiu deixar bem claro que tudo não passou da culpa exclusiva da vítima. Vejamos. Temos declaração da testemunha Ednilton Cardial de Brito. O depoente é recepcionista no condomínio requerido. O depoente chegou para trabalhar em um dia de manhã, quando recebeu um telefonema do esposo da autora na recepção, no qual ele solicitava uma cadeira de rodas para levar a autora ao hospital.
O depoente lhe perguntou se havia ocorrido algum problema e ele respondeu que a autora, na noite anterior, saíra na sacada do apartamento para ver a chuva de granizo, escorregou e caiu. No entanto, naquele dia de manhã, o pé dela estava inchado e, por isso, acharam melhor levá-la para o hospital para verificar o que havia ocorrido. Ele não mencionou que a autora havia tropeçado em uma tala de alumínio ou em qualquer outro objeto. Disse apenas que ela escorregou e que estava entusiasmada com uma chuva de granizo, tendo ido à sacada por esse motivo. Depoimento de Ari Sabino dos Santos. 1 ou 2 dias após o acidente da autora, ela e seu esposo contaram ao depoente que a autora fora até a sacada para ver a chuva de granizo, escorregou no piso molhado e caiu. Em nenhum momento eles disseram que a autora tropeçara em uma tala de alumínio ou em qualquer outro objeto, nem tampouco fizeram qualquer reclamação do quarto do hotel. Depoimento da testemunha Eli Ribeiro. O depoente é funcionário do condomínio requerido há 17 anos, é encarregado da manutenção. Não tem interesse pessoal no resultado da ação, que não lhe influenciará. 2 ou 3 dias depois do acidente, o depoente foi solicitado para ir ao apartamento da autora verificar o local onde ocorrera o acidente. A autora e o esposo disseram ao depoente que ela havia escorregado. O depoente checou o piso da sacada. Nele havia alguns frisos, mas nada estava solto. O depoente não fez nenhum reparo. Percebeu que o esposo da autora tirou algumas fotos do depoente enquanto ele verificava o piso do apartamento. A autora estava com o pé enfaixado sobre uma cadeira. Assim como a questão referente à reparação dos danos morais está circunscrita à ocorrência de 3 elementos concomitantes, quais sejam o dano, o nexo de causalidade e a culpa, a ausência de provas da ocorrência de qualquer um desses elementos, como na hipótese, afasta o reconhecimento da responsabilidade de indenizar. Ante o exposto, dou provimento ao apelo para reformar a sentença, julgar improcedente a demanda, condenando a apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em R$5.000. É como voto. Embora tenha revisado, eu vou ficar mais confortável se revisar de novo. Então, eu peço vista. Desembargador Guiomar. Então, adiada a conclusão do julgamento, face ao pedido de vista do primeiro vogal. Continuação do julgamento 1 da pauta geral da apelação 96368-2015, apelante Biolab Limitada, também apelante União Química Farmacêutica Nacional Sociedade Anônima e apelado MJ da Silva e Santos Limitada. Na sessão passada, Sua Excelência, o relator desembargador Guiomar, deu parcial provimento ao recurso. A douta revisora, a desembargadora Seriu, acompanhou e pedi vista. E passo a proferir o meu voto. Egregia Câmara, a sentença recorrida consignou a existência da cláusula del credere, sendo as recorrentes condenadas a pagar as comissões retidas. Já o relator concluiu pela sua ausência nos contratos firmados em 98 e 2000. Dos vários conceitos trazidos pela doutrina sobre referida cláusula, tem-se que ela corresponde à previsão de desconto de valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita. Ou seja, o representante comercial torna-se responsável ou devedor solidário pela operação e assume o risco da atividade, transformando-se em avalista ou garantidor de um negócio que independe dele, quando, na verdade, sua incumbência deve limitar-se apenas à transação e à intermediação, até porque a representação comercial é atividade meio na relação de venda. Essa prática é expressamente vetada no artigo 43 da Lei 488665, incluída pela Lei número 8420 de 92. Segundo reiterada jurisprudência, a lei autoriza o desconto somente quando a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio for desfeito por ele mesmo ou for sustada a entrega da mercadoria em virtude da sua situação comercial. Trago jurisprudência nesse sentido de tribunais do trabalho, no caso aqui da Terceira Região, e do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz que na representação comercial o representante é o intermediador entre o representado e o cliente, não podendo aquele ser responsável pelo inadimplemento do comprador, sendo ilegal a prática do del credere. Outros precedentes de outros tribunais e também do Tribunal de São Paulo. Nestes autos, em julgamento, as cláusulas estão assim redigidas. O contrato firmado em 1998. Cláusula 15ª, parágrafo 3º. Nenhuma retribuição será devida ao representante se a falta de pagamento resultar da insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega da mercadoria por ser duvidosa a liquidação. Fecha aspas. E a cláusula 16ª. Fica estabelecido que no caso de cancelamento de pedidos, total ou parcial, a representada não vem efetivamente receber total ou parcialmente seu crédito, as comissões pertinentes eventualmente pagas serão abatidas no mês seguinte ou a critério da representada. E a cláusula 17ª. As comissões não serão devidas ao representante nos casos em que os pedidos foram cancelados ou suspensos por qualquer motivo, seja qual for a parte que os cancele ou suspenda, independentemente de qualquer comunicação ou ainda em casos de devolução de mercadoria. Em relação ao contrato do ano 2000, parágrafo 1º da cláusula 15ª, as comissões pelas vendas somente serão devidas pela representada após o pagamento e efetiva liquidação dos títulos pelos clientes, conforme o artigo 32 da Lei 4886, de 9/12/65, nos seguintes percentuais e condições. Ele fez referência expressa ali. Diferentemente do doutor relator, entendo que, embora o parágrafo 3º da cláusula 15ª da primeira contratação aparente estar em sintonia com o parágrafo 1º do artigo 33 da Lei 8420 de 92, na realidade, tal disposição foi anulada pela cláusula 17ª. Essa dispõe que as comissões não serão devidas se os pedidos forem cancelados ou suspensos por qualquer motivo, seja qual for a parte que os cancele ou suspenda, independentemente de qualquer comunicação, ou ainda nas hipóteses da devolução da mercadoria. Tá. Já o artigo de lei se reporta a situações completamente distintas. Confira-se. Artigo 33, parágrafo 1º. Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito, ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação. No que se refere, digo, à cláusula 15ª da avença celebrada no ano 2000, é claro tratar-se de estipulação vetada pela lei de regência, pois condicionou o pagamento das comissões ao recebimento dos clientes, sendo incontroversa a prática da cláusula del credere. Por definição legal, o representante comercial atua como intermediário da relação entre o representado e o cliente comprador, mediante retribuição financeira. Portanto, quando este último fica inadimplente, aquele não pode ser punido efetuando o pagamento desses valores, porque é proibido pela Lei 488665, com as alterações que lhe deu a Lei 8.420/92. Desse modo, a sentença recorrida deu, a meu sentir, correta solução ao litígio, o motivo por que deve ser integralmente mantida. Posto isso, com a vênia do relator e da outra revidora, nego o provimento ao recurso. Então, a conclusão desse julgamento é no sentido de que, por maioria, prover parcialmente os recursos. O vogal desproveu. Próximo. Continuação do julgamento do 9 da pauta da Comarca de Capital, apelação 14.5699/2015, apelante Barcelos, Carlos e Gomes, advogados associados, apelante Banco do Brasil, apelados os mesmos. Na sessão passada, o doutor relator e a doutora revisora acolheram a preliminar de ilegitimidade ativa da Associação de Advogados, ou seja, da Sociedade de Advogados, né?
Eu pedi vista, até por insistência do desembargador Guiomar, para dizer que o seguinte: o réu afirma que não há procuração em nome da sociedade de advogados, requisito exigido pelo artigo 15, parágrafo 3º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto, de modo que, se os poderes não forem expressamente outorgados a ela, mas sim aos advogados dela participantes, somente estes possuem legitimidade para ingressar em juízo. No entanto, vê-se a súmula 24/26 que o réu contratou o serviço de Barcelos e Vazella, advogados associados, que em 23 de setembro de 2011 teve a denominação alterada para Barcelos, Carlos e Gomes, advogados associados, conforme o contrato social de folhas 17 e 18. Logo, está demonstrada a sua legitimidade para propor a apresentação, porque eu estou rejeitando a preliminar. Traz rejeita preliminar, agora teria que eu voto mesmo. Ah, Agora nós estamos... Então, eu... É a mesma coisa, nós estamos acolhendo, não dizendo que não existe a possibilidade de discutir. Ele é parte legítima. Então... Propor o nome Isso, mas é que, na verdade... Isso, é que na verdade tinha um na folha que o senador Rui baixou aí, tem um negócio, tem um nome que mudou de nome, é isso? Mas tem legitimidade, sim. Isso. então a preliminar foi rejeitada à unanimidade. E agora o mérito do desembargador Guiomar. O que tem isso? Também está rejeitando, tá? Só para... Rejeitando o quê? A mesma preliminar. Bom, vamos no mérito. O cerne da apelação é saber se é capaz de reconhecer a alegada carência de ação por falta de interesse de agir, alternativamente, porque não pediu administrativo. Isso aqui eu já estou rejeitando, né? Constata que as partes, em 2003, firmaram o contrato de prestação de serviço advocatício, no qual consta expressamente que a remuneração do orator se fará por repasse dos honorários. É aquela rescisão imotivada, né? A questão é saber quanto que... É, exatamente. Então, no caso aqui... acham que é muito, Isso. Exatamente. Eu estou mantendo a decisão recorrida, estou apenas corrigindo o negócio da correção monetária, da parcial pimental requerido do banco, apenas para ter que a correção monetária seja a partir do arbitramento. A data da correção monetária. Que até daí vai saber o valor, né? Porque a correção tem que ser sobre o valor. Ah, vamos ver quanto que deu aqui. O desembargador Roubo já está querendo aumentar os honorários aqui. Cadê aqui? Vamos ver aqui. adorar o PT, não ficar rico com essa história, né? Só falar a verdade. Constata-se que as partes... Tá. Vamos ver quanto o juiz deu aqui. Assim observa no caso, sem razão preta, R$ 38 mil o valor.
Os trabalhos devidos pelo autor na execução foram realizados no período Assim, levado em considerar o tempo, o serviço, tem-se que o valor arbitrado na sentença de 38 mil deve ser mantido. Estou mantendo 38. É 38 mil, estou de acordo? Também. Então, rejeitada a preliminar. Não deram nada. Ah, deu sim, tá certo. Prover o parcelamento do recurso, sempre para discutir a questão da correção monetária, é isso, né? Isso. Por conseguinte, dos advogados, o recurso foi não provido, né? Viu? Anotou aí? Mudou o quê? Nada. Recurso do. Aliás, não, senhor. Recurso. O do banco que estava discutindo a correção monetária, não é? Recurso do banco parcialmente provido, os outros, os advogados desprovidos. Bom, julgar agora aqui, atendendo a pedido de preferência da doutora Lília Banzo, doutora Lília Banzo, o agravo de instrumento, a doutora Lina pede preferência em nome do recorrente Banco Indusval, Sociedade Anônima, e o agravado é Sinagro, é o que 16 a pauta, pede preferência para esse julgamento. Agravo de instrumento de decisão que em ação declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com pedido de compensação de valores e danos morais, deferiu tutela antecipada para a. Determinar a suspensão das ações relacionadas às folhas 67 e 68 da inicial e ainda da execução número tal, proposta contra a requerente e Dorival Agulhon. B. Determinar a suspensão da exigibilidade da nota promissória no valor de R$ 19.977.644,39, acessória do contrato de permuta firmado com a SEAGRO e a requerente. C. Determinar que os requeridos se abstenham de inserir o nome da requerente e dos emitentes das CPRs em órgãos de proteção de crédito referente aos títulos ora questionados. D. Acolher o pedido de conexão das ações relacionadas às folhas 67 e 68 e ainda 5901, 30215, 811-037, ante a evidente prejudicialidade da decisão a ser proferida nos autos em relação aos demais. Determinou também que sejam incluídos os emitentes das CPRs questionados no polo ativo da ação. O agravante, Banco Indusval, alega que a agravada apresentou fatos e documentos totalmente alheios à lide, os quais não provam que os produtos das CPRs foram entregues e a obrigação satisfeita. Afirma que as condições fixadas nos títulos CPR não esclarecem se foram emitidos para a garantia de outras obrigações, que os devedores emitentes se comprometeram a entregar quantidade de soja nas datas de vencimento ali estabelecidas, que as CPRs foram registradas nos cartórios de registro de imóveis, com informação das características e ciência a terceiros. Diz que a agravada endossou as CPRs para a SEAGRO, tornando-se avalista de todas as obrigações assumidas pelos devedores. Depois a SEAGRO, utilizando-se das prerrogativas das leis cambiárias e por não haver nenhuma restrição legal ou contratual, as endossou para a CIB, que por sua vez endossou para ele agravante. Tudo isso antes do vencimento dos títulos. Argumenta que a Lei 892904 admite a transferência de CPR por meio de endosso translativo completo, e não na modalidade de garantia. Defende a inexistência da relação de grupo econômico entre ela e as empresas SEAGRO e CIB. Sustenta que devem ser mantidos os efeitos da mora, pois não houve o depósito da quantia devida,
e a caução oferecida é imprestável, pois se trata do produto que foi objeto de arresto na execução movida contra a TAÍDE. Insurge-se contra a inclusão dos devedores emitentes no polo ativo da demanda e a conexão entre a declaratória e as execuções e embargos do devedor. Contra a minuta sobre 1030 a 1114, esse é o relatório. Digo, o ponto principal da demanda está em analisar a regularidade da cadeia de endossos ocorridos nas CPRs, discutida nos autos, e também a alegação de existência de relação contratual entre a SEAGRO e a SINAGRO, e se, de fato, as CPRs vincularam-se a um negócio em que supostamente teria havido o pagamento parcial da dívida. Tais questões são complexas e reclamam ampla dilação probatória para seu esclarecimento. Por isso, antes de serem discutidas na instância de origem, sem o qual fica inviável examiná-las em agravo de instrumento. Esse mesmo entendimento já foi consignado nos agravos de instrumento 98927/2015 e 127.242/2015. No primeiro, debateu-se a possibilidade de arresto nos autos da execução número tal, e no segundo, concluiu-se pela manutenção da decisão que suspendeu esta execução nos embargos da execução número tal. Confira-se essa decisão. Logo, entre aspas, existem evidências de que havia uma relação comercial entre Sinagro e SEAGRO, empresa que endossou a CPR executada a CEBI, e que no mesmo dia a endossou ao agravante. Tais questões devem ser elucidadas na primeira instância, até mesmo para verificar a idoneidade da execução proposta. E continua. Depois, em diversos momentos, o agravante se refere a SEAGRO como uma empresa que desconhecia, chegando até a falar da necessidade da concessão de liminar, porque ela não estaria cumprindo suas obrigações, e que, por ter sido parte na cadeia de endossos, algum credor poderia executá-la sem saber que a CPR já foi endossada a terceiro de boa-fé. E na frente, ademais, a Sinagro demonstrou pelo documento de folhas o contrato de permuta que firmou com a SEAGRO, pelo qual entregaria a esta 10.673 toneladas de fertilizantes e receberia o pagamento em sacas de soja. A cláusula terceira estabelecia que seriam dados diversos CPRs em garantia da negociação. Disse ainda que a CPR executada teria sido indevidamente retida pela SEAGRO, que posteriormente endossou a CEBI e que endossou o agravante, com a finalidade de executar o título e simular sua legalidade. Além disso, disse aquele julgado, que cumpriu com quase 82% da sua parte do negócio e que a SEAGRO não pagou o que lhe competia. Dessa forma, concluiu-se, é recomendável que todas essas questões sejam apuradas na primeira instância, para que, ciente da regularidade ou não da execução, possam posteriormente ser até deferidas outras medidas assecuratórias do recebimento do crédito, se for o caso. Eu relatei este agravo no último dia 10 de setembro. E disse, num outro agravo também, dessas mesmas partes. Basicamente, o embargante tenta demonstrar a não ocorrência de formação de grupo econômico, ele, a SEAGRO e a CEBI, bem como ressaltar a validade dos endossos realizados na CPR, executada, e na tentativa da SEAGRO em fraudar-lhe ao realizar negócios sem seu conhecimento, visando com isso não adimplir as dívidas que tinha com ele. Porém, como já consignado no acórdão, todas essas questões deverão ser melhor examinadas, analisadas na primeira instância, para só então avaliar a adoção de medidas constritivas como o arresto. Esse foi o que nós decidimos no declaratório contra aquele acordo anterior. E também, nesse mesmo sentido, 19, calma, né? Mais ou menos isso. E digo agora, em agravo do instrumento, a manifestação desta Corte está adstrita aos termos do deciso, cabendo apenas a análise se é o acerto ou não.
o STJ pacificou o entendimento que a Lei 11.382 de 2006, ao revogar o parágrafo 1º do artigo 739 do Código de Processo Civil, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à execução pela oposição dos embargos. De acordo com a nova disciplina, o embargante deve mostrar que o prosseguimento da execução pode acarretar dano de difícil ou incerta reparação, ser garantida por penhora, depósito ou calção suficiente. Trago acordo do STJ nesse sentido. E digo, portanto, até que todos esses pontos sejam melhor dirimidos, é recomendável manter a decisão que suspendeu as execuções, a qual nada mais é que uma extensão do deciso prolatado nos embargos à execução número tal. Ademais, conforme já elucidado no recurso de agravo de instrumento tal, não há perigo de irreversibilidade, pois se demonstrado mais à frente a plausibilidade do direito do agravante, ele poderá continuar executando o débito. Contudo, o prosseguimento das execuções é capaz de trazer prejuízos irreparáveis aos executados. Assim, prudente e acertado o deciso pela suspensão nessa parte. No entanto, nestes autos, a decisão do juiz da comarca, que disse, para tudo, vamos ver isso aqui, vamos ver quem que está contando menos bobagens, né? Cada um com a sua versão. A decisão ampliou a suspensão da execução número tal para as outras, que relacionam, sem que nessas últimas tenha notícias se foi ofertada a calção idônea pela agravada, garantindo-as integralmente. Isso porque os 8.910 kg de soja, safra 2004-2015, equivalente a 148.500 sacas de 60 quilos, segundo o termo de calção, consiste na soja que calcionou a execução número tal. Consequentemente, para a manutenção da liminar deferida na declaratória, a agravada deverá garantir todas as execuções em que obteve suspensão, sob pena de revogação da liminar que permitiu a suspensão das execuções e determinou a exclusão do nome da agravada dos cadastros restritivos de crédito. Nesse sentido, jurisprudência do STJ, que diz que após as alterações da lei, a atribuição de suspensão tem que vir acompanhada de garantia de juízo por meio de penhora, depósito ou calção. Digo, o agravante argumenta que a calção já oferecida nos autos seria imprestável, pois é produto de soja arrestada na execução tal, pertencendo a ele. Contudo, ela não é irregular, pois a liminar que determinou o arresto em favor do agravante foi revogada no julgamento do mérito do agravo número tal. E quando o deciso agravado foi proferido, a situação ainda perdurava. À vista disso, apesar da interposição de recurso especial extraordinário contra a decisão que revogou o arresto, não houve até agora alteração do julgado, o que permite o agravado utilizar essa soja como calção. Se futuramente o STJ ou o Supremo entenderem que ela deve ficar arrestada em favor do agravante, aí sim, deverá ser revisto o deciso que aceitou como garantia. Digo também a conexão entre a declaratória, execuções e embargos à execução e informação do litisconsorte ativo. É viável a conexão das ações de execuções das CPRs com seus respectivos embargos a esta ação declaratória, uma vez que ela resolverá sobre a exigibilidade nas setas e do valor da dívida. Dessa forma, a reunião das demandas evitará que as decisões na ação de execução e na declaratória sejam conflitantes. Em entendimento ao que penso, digo que o STJ, no RESP 122.1941, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, diz que é possível a conexão entre um processo de conhecimento e um de execução, quando se observar que entre eles uma mesma origem, ou seja, quando as causas se fundamentarem em fatos comuns ou nas mesmas relações jurídicas, sujeitando-as a uma análise conjunta. Digo, a formação do litisconsórcio ativo pode ser determinada de ofício e é cabível quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios no processo.
Aqui, trata-se da hipótese reservada à natureza da relação jurídica, que exige a inclusão dos emitentes da CPR como autores. Isso porque eles, juntamente com a Sinagro, estão incluídos nas execuções ajuizadas pelo Banco Indusval, ora agravante, como executados. Logo, é certo que a decisão proferida nesta declaratória atingirá a todos os envolvidos, em razão do princípio da segurança jurídica, da harmonização das decisões e da celeridade, é imprescindível que estejam presentes neste processo. Forçoso, então, reconhecer o desconsorte ativo necessário em virtude do negócio jurídico entre eles, visto que a sentença produzirá efeitos sobre a esfera jurídica dos emitentes, avalistas, endossatários e credor. No RESP 1.222.822, o ministro Ricardo Vilas Boas Cuevas discorreu com propriedade sobre o assunto e transcrevo o entendimento do ministro e que destarte, como se vê, a inclusão necessária de demandantes no polo ativo, fora das hipóteses expressamente contempladas na lei, dependerá da relação de direito material estabelecida entre as partes, que eu entendo indispensável nesta situação. No nosso tribunal, temos um acórdão em que foi relator o seu excelência desembargador Guiomar, também aqui transcrito, que diz o seguinte: a rescisão do contrato de compra e venda é a modalidade de relação jurídica da qual participaram ativamente do negócio o prometente vendedor e o anuente, que também é proprietário da parte do imóvel, razão pela qual ambos devem integrar a lide. Assim que, na impossibilidade de obrigar alguém a demandar contra a sua vontade, faz-se necessária a citação do anuente e proprietário da parte do imóvel para tomar conhecimento da demanda e integrar a lide. Então, concluindo, estou provendo parcialmente o recurso, apenas para determinar a agravada complemente a caução oferecida nos autos até que se garanta todas as execuções suspensas com a decisão, sob pena de revogação da tutela antecipada na ação declaratória. É como voto. Como vota o desembargador Guiomar. Vou aguardar. Então, adiada a conclusão do julgamento, faça o pedido de vista do primeiro vogal. Atendendo o pedido de preferência formulado pelo doutor Luiz Orione Neto, anuncio o julgamento dos embargos de declaração postos na apelação formulada por... Quem que é a apelante? Quem? Então, 20 e 21 na pauta. Num, embargante IGG, embargado Adriana e Paulo César, e no outro, embargante Adriana e Paulo César, e embargado IIG Capital. Esses são embargos de declaração oriundos da comarca de Sapezal. Tem a palavra a doutora relatora. Só um instantinho antes do senhor falar, tendo em vista que... Já vou dar até... Porque ele não pode se manifestar, porque é embargos de declaração, o advogado não pode se manifestar. E eu já vou julgar os dois juntos, conhecendo dos recursos e rejeitando. Excelência, a questão de ordem é a questão de ordem capital. É uma questão de ordem que antecede os julgamentos declaratórios. Eu gostaria a questão de ordem deve ser respondida pela doutora relatora. Se quiser, não estou dizendo não. Dirigida à doutora relatora. Não. Se fosse só uma questão de fato, entendeu? Mas não é a questão aqui, eu não concedo a palavra, porque eu estaria ferindo o regimento interno. Bem, com todo respeito ao advogado. Eu vou Mas, fazer o seguinte. presidente, a questão de ordem é para submeter ao crivo do colegiado. Porque é o recurso de embargo de declaração com caráter infringente. Eu estou pedindo para dar vista para a parte contrária, e a parte contrária também entrou com embargos, e eu preciso manifestar sob pena de prejuízo irreparável. Porque o recurso especial, eu não posso revolver matéria fática. Tem um fato fundamental nesse processo, que eu pedi para ouvir a parte contrária, para que a parte demonstre que esse fato existe ou não. É muito mais que uma questão de ordem, é uma questão de vida ou morte. Porque senão fulmina o recurso especial. Eu gostaria de justificar o porquê da questão de ordem.
É apenas para ouvir a parte contrária. E eu preciso ser ouvido do recurso interposto pela parte contrária. Bem, mas a doutora relatora, pelo que sei, entendeu que isso é desnecessário. Então não é questão de ordem. É Mas, de qualquer desnecessário. forma, é o seguinte, eu peço vista desse processo, desses Dos dois. inválidos, tá? Pronto. E vamos examinar na sessão próxima. Julga. Nós continuaremos o julgamento. Tudo bem. Adiada a conclusão do julgamento, faço o pedido de vista do professor. Primeiro vogal. Segundo vogal, aguardou? Atendendo a pedido de preferência formulado pela doutora Carolina Rodrigues, que defende aqui os interesses do recorrente João Carlos Fugante, é isso? Anuncio o julgamento do 14 da pauta, agravo o instrumento 14.26.44/2015, agravante João Carlos Fugante e agravado José Roberto Patrício. Eu sou o relator. Agravo de instrumento de decisão que em carta precatória de ação de rescisão contratual indeferiu o pedido de averbação na matrícula do imóvel de penhora que recai sobre créditos e direitos do agravado. O agravante, João Carlos Fugante, alega que a precatória foi expedida objetivando a penhora e avaliação dos bens indicados, sendo que em relação à fazenda JR deve incidir apenas sobre os direitos do devedor fiduciante, que decorram do contrato de alienação fiduciária, mas não sobre o próprio imóvel. Aduz que, como manda o parágrafo 4º do artigo 69 do Código de Processo Civil, o munido da certidão de inteiro teor não conseguiu averbá-la na respectiva matrícula por recusa do tabelião, que por motivos alheios à lei, exige o cumpra-se da carta precatória. Afirma que ingressou com petição informando o ocorrido, porém o juiz deprecado a indeferiu. Argumenta que o deciso extrapolou os limites de sua competência ao determinar a intimação da credora fiduciária, eco-securitizadora de direitos creditórios do agronegócio e sociedade anônima, pois ela já tinha se manifestado no cumprimento de sentença, processo originário da carta precatória, e não se opôs à penhora. Pede sua reforma, dizendo presentes os requisitos indispensáveis da medida de urgência. O efeito suspensivo não foi deferido. Embora intimado, o agravado não contraminutou. Esse é o relatório e passa a dizer o seguinte. Lerei uma jurisprudência que diz: agravo de instrumento, ação de cobrança de despesas condominiais. Penhora, incidência sobre direitos da executada sobre imóvel alienado fiduciariamente. Averbação junto à matrícula do bem. Possibilidade, uma vez que a cessão fiduciária também foi devidamente averbada no ofício registral, de modo que não há comprometimento ao princípio da continuidade. É do Rio Grande do Sul esse acordo. Também do Tribunal do TRF da 4ª Região, contrato de alienação fiduciária, direitos do devedor fiduciante, penhora, possibilidade, não é viável a penhora sobre bens garantidos pela ação fiduciária, já que não pertence ao devedor executado, o que é apenas possuidor, com responsabilidade do depositário. Mas a instituição financeira que realizou a operação de financiamento, entretanto, é possível recair a Constituição Executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. E também do Tribunal do Paraná, no mesmo sentido. E digo, o juiz deprecado tem a sua atuação restringida aos limites da carta precatória, e a averbação tratada nesse caso apenas confere efetividade aos seus deveres de executar e zelar pela observância do que foi determinado pelo juiz deprecante, mediante a adoção das providências práticas indispensáveis ao cumprimento desse mundos. Ademais, a eco-seguradora, que é a credora fiduciante, informou ao juiz deprecante, folha tal, que não se opõe à Constituição Judicial dos direitos do agravado sobre a fazenda JR, matrícula tal, Campo Verde. Portanto, estou provendo o recurso, reformando a decisão agravada e determinando desde já a averbação da matrícula do imóvel da penhora sobre os direitos do agravado que decorrem do contrato de alienação fiduciária. Desembargadora Serli, desembargador Guilmar de acordo. Né? Então, recurso provido por unanimidade. Desembargadora Serli, doutor Fábio Dalboni ficou aí até agora, só para que aguardasse o julgamento aqui, que Vossa Excelência relatora, 27 da pauta, apelação 15.0577/2015, apelante Barcelos Carlos e Gomes,
Banco do Brasil, e eles também são apelantes e apelados. Respeitadíssimo advogado, paciente e educado. Vou ler só a emenda só. Recurso de apelação, silvação de arbitramento de honorários advocatícios, contrato de prestação de serviço, rescisão unilateral, advogado que atua apenas pela verba de sucumbência, contrato de risco, preliminares de ilegitimidade ativa e carência da ação rejeitados, direito subjetivo ao recebimento dos honorários na proporção dos serviços prestados, tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, honorários advocatícios, valor desproporcional, redução, recurso do autor parcialmente provido, recurso do réu parcialmente provido. Deixa eu ver quanto que eu fixei. É isso. Nem me lembro aqui qual que é o preço. 8.998,92 centavos. Qual que era o valor desse completo? Fala aí, senhor. 2.000. Por isso que foi parcialmente dele e parcialmente do banco. Foi maior do que ele pediu. Ah, foi maior que ele pediu? Não, era R$2.000 na busca e apreensão, não é isso? E R$2.000 na outra ação. E aí, mas pela tabela deveria ser 8.000, tanto que eu arbitrei nesse valor. Foi parcialmente o seu pedido e parcialmente do banco. Então, o também... recurso, a preliminar foi rejeitado e os recursos parcialmente providos. De acordo, Ismael? Recursos parcialmente providos. Valeu a pena esperar em ser educado. E sem nenhum pedala hop. Crislaine Baldo pede preferência para o julgamento da apelação 141.989, 2015, em que é apelante Fábio Lino da Rocha, é apelado Banco Bradesco e Cooperativa de Crédito, Cicobi. Sou o relator, é o 19 da pauta. Apelação civil. Ação declaratória de nulidade de título acumulado com indenização por danos morais. Talionário de cheques extraviados. Sustentação pelo motivo 21, ao invés do motivo 28. Equívoco do banco. Pretensão indenizatória. Prescrição quinquenal. Preliminar rejeitada. Falha na prestação de serviço pela instituição financeira. Reparação devida. Título protestado. Exercício regular de direito da empresa que recebeu o cheque. Recurso parcialmente provido. Então, a ação de indenização movida pelo consumidor contra o prestador de serviço por falha relativa prescreve 5 anos. Se a instituição financeira devolve o título pelo motivo 21, cheque sustado ou revogado, ao invés do motivo 28, cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio, mesmo após o consumidor comprovar o extravio, há falha na prestação de serviço. O dano moral decorrente prescinde de prova e tem que ser reparado. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e tal. Então, recurso parcialmente provido. Eu estou de acordo. Como foi muito resumido, eu vou ler o finalzinho dele aqui para você. Não, finalzinho. Você não ficou com uma expressão de dúvida? Não ficou alguma expressão de dúvida? Está vendo? Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a pagar 10.000 por danos morais, corrigido por NPC, arbitramento e tal. Além de arcar com custos de preço anual de 20% sobre o valor da condenação. Tá? Preliminar rejeitado e recurso parcialmente provido por unanimidade. Não, agora já sabe. Vereador Guilmar.
Estão estagiárias de onde? Escritório? As duas são estagiárias? Estudam aonde? Muito bem. Sejam bem-vindas. Então, o desembargador Guilmar é relator. 3 da pauta. Apelação 90.867/2015, lá de Rondonópolis. 4 da pauta. Também 7 da pauta. 6 da pauta e 5 da pauta. Serão julgados nessa ordem. São apelantes e apelados, ora apelante, ora apelado, Elias Fará, Badi Fará. Né? E Elias Fará e outros, Badi Fará, Elias Fará e Lutfi Micael Fará Neto e outros. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, eu antes de começar a votar, não é uma maçaroca, mas ela tem uma certa lógica. A história é mais ou menos assim. 2 irmãos, acho que até então unidos, eram donos de uma área lá de 46 hectares. E lá pelas tantas, um deles era 50% para cada um. Era um condomínio, era em condomínio. Lá pelas tantas, um deles transfere para outra área, a parte dele. São série de 2, passou a ser dono só um. E esse que transferiu a área para o outro, faz uma alegação, já tem uma briga até anterior, já julgamos um trem anterior. Ele fala que transferiu a área para o irmão, mas não foi propriamente uma compra e venda. Que foi feito por questão de acomodação, não sei de quê, etc. Tal. E ele, então, passou a ser... Tem um contrato de arrendamento dele para com o irmão, desse que vendeu e arrendou a área do irmão. Essa é dentro desse quadro aí que está a briga. Parece que a história parece que mais que de arrependeu da venda. Ele fala que não foi vendido, mas, né, vamos lá. Eu vou direto ao voto aqui. Tem uma preliminar. Mas é... Isso. Eu só divido do número 4, que tem uma questão sobre de valores. Vamos lá. Então vamos lá. Só a pimenta dá. Com relação... Porque a questão é o seguinte. Ou acreditas que não houve a venda, não é isso? Ou houve a venda e aí a ação tem que ser procedente. Porque a ação aqui é uma ação reivindicatória daquele, em nome de quem está transcrito em nome, contra o irmão. Essa ação foi julgada procedente e eu estou mantendo a decisão recorrida porque eu cheguei à conclusão que está mais para a ideia de arrepender da venda, etc., do que propriamente... Falando do número 3 da pauta? Do 3 da pauta. Então a prescrição do mérito é rejeitada, a prescrição de mérito, e no mérito preliminar rejeitada, recurso de Badi Fará provido e de Elias Fará desprovido, é isso? Exatamente. Exatamente. Esse é o resultado do 3 da pauta. Para se provimento ao recurso, para afastar a condenação. Então afastando a condenação na indenização por benfeitorias, etc., que é negócio de uns custos que ele fez lá, concedeu o arrendamento, Então, desembargador, para efeito de conclusão, é a ação reivindicatória que eu estou, se após ser exercida pelo juiz na área reivindicando objeto de arrendamento, não pode dizer que é dono, etc. Ele invoca o uso capião, é uma confusão danada. E estou dando parcial provimento ao recurso em depósito por parte disso, para afastar a condenação em benfeitorias que ele fez lá para fazer os custos para o negócio do trem dele lá. E só, mantendo no mais a sentença recorrida. O 4, que é o que Vossa Excelência diverge, é isso? Foi uma questão minha nuclear. Eu sempre digo que nas ações cautelares, sempre o valor da causa é o valor do objeto da ação principal. Então, eu adoro essa corrente. E Pois, eu acho que eu cometi uma imprecisão no anúncio do terceiro. Porque, na verdade,
o terceiro, o juiz julgou a ação procedente, eu estou mantendo. Eu só que o juiz mandou indenizar uns custos lá, uns benfeitorias que o cara fez para fazer o arrendamento. Só que isso aí está na atividade e eu estou afastando essa dever Esse caso aqui é Estou de o acordo. número 3. 90867-2015. Isso. Então Não. fica o recurso do Badi Fará é provido, porque ele só pede essa Sim, afastar recurso isso pode aí. fará provido e recurso de E o habeas outro fará desprovido. desprovido. Isso, tá certo. Então, não, E tá mais a preliminar e a prejudicial de mérito, que Isso. tudo foi rejeitado. Isso. Agora, esse outro 4, a dificuldade, eu estou dizendo assim, registro disciplinar de testamento de defesa em razão de julgamento sem inquirição, tal. Se não levar de vício no negócio, tal. A senhora está de acordo. O que é aqui? Tem uma preliminar? Não. Mas é o valor da causa. E para mim é sempre o valor do bem da vida. do processo. Na cautelar, tem que prevalecer o valor da discussão da causa. Ah, Você não está dizendo que não, eu também estou dizendo que não. eu também entendo que não precisa ser necessariamente o valor da causa, né? Tem votado nesse sentido, precisa ver. Estou negando pelo menos manter a sentença, julgou em processo. Não, mas o 4 é ação monitória. Nós estamos falando quarto. Ação cautelar de arresto. Vamos julgar agora. 135.905. Esse aí é uma cautelar de arresto. Não é. De arresto. Cautelar de arresto. Ação monitória. Sim, tá. Mas aqui é uma impugnação. Sério? É que tem o mesmo número. A cautelar de arresto. Não. Para jogar o quarto. Vamos lá no cautelar de arresto, não. Do jeito que a excelência está com uma sequência melhor aí. Bom, aqui a cautelar de arresto é a questão do... Ixi. Seu caso de... Autorizar o arresto, tá. Mas onde é que está essa discussão? Desembargador Serli, é o 135.907? Eu acho que eu me equivoquei. É. 905. Então, 905, né? É. Então, Porque o aqui 900. seria cautelar de arresto. Mas também não. lá na frente fala incidente de exceção, depois fala impugnação. Não, aqui o outro eu estou negando provimento. Não, peraí, vamos falar no 4 aqui. Nesse 135, 905, 2015. Veja, o 4, então veja, nós julgamos procedente a ação reivindicatória. Sim. Tem o contrato de arrendamento, esse aqui é a cobrança do arrendamento. Se a ação é procedente, tem que cobrar o arrendamento. certíssimo. Então o juiz mandou pagar, eu estou mantendo também. Eu também. Então o recurso tá. foi desprovido por unanimidade, é resultado do 4 da pauta. Isso. E é uma lógica do segundo. Agora, o quinto, tá aqui. Não, agora é o número 7 da pauta. 7 da pauta. 7? Puta. É o 7 da pauta agora. O 7 da pauta. Agora é o 135, Agora 908, 2015. O 7 da pauta, eu também estou negando provimento ao recurso, porque ele, nesse 7, ele está ruindo a falsidade do contrato de arrendamento, porque ele é dono. Então, Estou de acordo. né? Recurso Por isso que eu desprovido por falo, a unanimidade. cadeia, se a ação foi julgada procedente, o resto vai por cadeia. Né? Agora o 6 da pauta é a apelação 135, 907, E 7, aqui é que é o arresto. Eu estou mantendo a sentença que... provavelmente eu manter a sentença que julgou improcedente a ação cautelar, porque isso aqui, aqui já é o Badi está querendo uma garantia, não sei o que lá, não sei o que, negócio de gado, mas também o juiz disse que não. Agora, onde é que está esse valor da causa aqui, né? Ação unilateral procedente, condenação ao valor da causa, cautelar não satisfativa, medida de segurança do resultado da ação principal inexistente de vantagem, economizada, condenação improcedente. Ele apelou provavelmente da decisão que decidiu o valor da causa, não é isso? A controvérsia não está em saber se é o caso de provimento ao recurso apresentado. Foi sentença, julgou em processo de ação cautelar para autorizar o arresto na totalidade do gado. Não, o arresto tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, qual que é o valor desse arresto? É o valor total do gado? Mas aqui, mas não está em discussão isso. Não tem discussão sobre o valor. Deixa eu ver quanto que dá. Deixa eu ver. A cautelar não satisfativa, por isso que Exatamente. a impugnação foi julgada improcedente e Vossa Excelência está mantendo.
Não é isso? O reclamação reforma da sentença. Deixa eu ver a outra aqui. Deixa eu ver aqui. Não, é essa mesmo. A impugnação é a próxima. Ah, tá certo. Tá certo. eu também Essa tô aqui é a de do gado, então estou jogando de essa acordo. aqui. Essa nega provimento também. Vamos ver agora a Recurso, última, então. Resultado na apelação 135.907/2015, recurso desprovido por unanimidade. Sim. E agora Agora é que vem a pauta questão- número 5, A impugnação ao valor da causa. 135.906/2015, Isso, matéria de apelado impugnação. Luftf, Micael Fará Neto e outros, é apelado Badi Fará. Bem, aqui eu digo o seguinte, eu estou aqui a resumido assim, o valor da causa na ação cautelar não guarda necessariamente correlação com o valor atribuído à ação principal, pois aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda seja improcedente e vice-versa. RESP 734, Rio de Janeiro. Então eu estou dizendo o seguinte, na medida cautelar não se objetiva a satisfação do pleito, mas estou dizendo que ela tem um mérito próprio, e eu fico satisfeito. Divirjo do senhor só nesse detalhe, porque eu entendo que o valor das cautelares deve ser inexoravelmente o do valor do projeto, da ação principal, o objeto da ação principal. Então, nesse sentido, inclusive por conta das custas, por conta do arbitramento de honorários e também como uma medida para impedir que entrem cautelares sem pé, sem cabeça ou sem uma intenção efetiva de garantir o bem da vida do processo principal. Então, o meu posicionamento é nesse sentido. Recurso desprovido por maioria nos termos do voto do relator. Seguindo aqui, tem decisão, tem realmente decisão, mas aqui eu estou seguindo aqui, por exemplo, tem um RESP, uma 734/31 dizendo o seguinte, do Superior Tribunal de Justiça da relatoria do Ministério Benjamin, dizendo o seguinte, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o valor da causa em ação cautelar não guarda correlação com o valor atribuído à ação principal, pois aquela tem objeto próprio, de modo que pode ser julgada procedente, ainda que a demanda principal seja julgada procedente. Alberto, nosso, um desembargador Carlos Alberto e outro da desembargadora Cleuci, dizendo que não é necessariamente o valor da causa. Mas, Vossa Excelência, nós temos julgado já. Votar, já está decidido, já foi por maioria. Olha que falta de educação. É por esse motivo que eu e ele seremos inimigos ano que vem. Foi grosseria, né? Aí vem os estagiários, ele é todo gentil. Insuportável. Eu estou apenas dando as razões aqui, dando as razões pelas quais eu estou dizendo que O que mais tem? Foi um curso que eu fiz com Luiz Orani Neto, 2 anos estudando. Como disse aquela professora que veio aqui. Aquela professora, você não aprendeu. Eu aprendi. Aí se eu fosse o cara disse, se eu fosse o seu professor, eu não Exatamente, essa é a diferença. Por que você está aí? Da desembargadora Serli Marcondes Alves, na pauta complementar número 1, são considerados julgados. O 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 são regimentais. E declaratório, o 20. 21 e 22 está com vista já. Do desembargador Guilmar, da complementar número 1, 2, 9, 10, 12 e 17, desprovido. Declaratório, que são regimentais. Declaratório 24, 25, desprovido. E o de 27, não conhecido. Do desembargador Rubens, a pauta completar número 1. Os regimentais 1, 13 e 15, não providos. E o declaratório 20 e 23, não providos. Está faltando um aqui. Ao regimental, desembargador Rubens, 1 da pauta complementar número 2, não provido. Esses são os dois que o desembargador falou.
E agora, desembargador Guiomar, o 3 da complementar número 12 e o 2 da complementar número 2. Da complementar número 2 e o 2 da pauta complementar número 2. É aquele caso de Leonor Oliari e José Henrique Rockenbach. Não, esse está aí para julgar. Por que coloca fora assim? Primeiro o 3, o 3 da pauta 2 e 2 da pauta 2. Por que não colocou 2 e 2? Não, mas aí é a confusão. Não, pode ser qualquer um. Então, o 3 da pauta complementar número 2 é Eleonor Oliari, embargante, e o embargado José Henrique Rockenbach, embargo de declaração. Relator, desembargador Guiomar. É o seguinte, é um embargo de declaração e a situação fática é o seguinte, o que eu fiz aqui? Eu não conheci eu não conhecia isso. Não se conhece de recurso de agravo instrumento interposto após o prazo legal de 10 dias da ciência da decisão monocrática. Tá. Acordo. Não, peraí. Não se conhece de recurso de agravo instrumento interposto após 10 dias. A demonstração da temporidade é que ser precisa por quanto corre ser afastado duvidosa. Vamos lá, eu vou ter que ler o voto aqui para entender. Impossibilitar o prosseguimento do agravo em razão da falta de informação. O grande problema é o seguinte, eu disse que o agravo era intempestivo aqui, mas eu estou mudando aqui, eu estou dando provimento desse agravo. Mas eu queria explicar essa situação, até para ver o que está acontecendo aqui. Olha que situação interessante. Os embargos de declaração foram opostos com o argumento de Sr. Fernando da Cota contraditório, argumento de que, ao contrário dos julgados, se tratar de honorários de advocacia definitivo e não provisório, basta tá. Onde é que eu quero? Sucede que estava... Ao verificar as informações trazidas neste declaratório, percebe que tem razão o embargante. Veja, sucede que tudo leva a crer, a questão é de tempestividade do recurso. Tudo leva que foi postado no mesmo envelope, parece, na agência de Correio de Tangará, e no mesmo dia, vale dizer, 23/9/2000, 2 agravos de instrumentos. O cara tinha 2 agravos de instrumentos aqui, no tribunal. Mesmo porque os 2 mencionados recursos foram entregues nesse tribunal ao mesmo tempo, ou seja, no dia 28/9, e foram protocolizados na sequência um do outro. A juntada do envelope do correio foi feita apenas num agravo. Parece que veio num agravo só, aliás, num envelope só. E o que o tribunal fez aqui? Recebeu o envelope, parece, a ilação é essa, ou perderam o envelope, ou então o trem veio num envelope só. O tribunal aqui lá no departamento pegou e autuou um agravo, outro agravo. Num juntou o envelope, no outro não. E não esclareceu. Não sei se isso deu para entender. Então, aí depois você disse que o recurso não era tempestivo. E aí ficou essa dúvida. O cara junta o comprovante, junto o envelope, como é que eu vou saber se estava todo dentro do mesmo envelope ou não? Ele tinha que ter juntado os 2, né? Ele junta que o trem comunicou. E outra coisa, ele comunicou lá no juiz de origem, os 2 ao mesmo tempo. Ou seja, ele interpôs, botou no correio e comunicou simultaneamente, também no mesmo horário, no juízo lá. Então tudo leva a crer que o recurso foi tempestivo por causa disso. Sempre eu vou acompanhar, porque a gente tem que facilitar. Não vamos pensar. O cara tem 2 agravos, ele fica tudo no envelope só. Não tem como. É para dar confusão. Todo mundo não quer gastar e ainda não. Mas aqui é imigração. Ele fala que tem junto, agora você vai saber. Ele junto com a erva, você vai saber se é dele.
porque podia ser intervestido no outro. Mas o outro eram dois agravos diferentes. Né? Duas ações diferentes, duas partes diferentes. É impossível. Como que vai ter dois agravos na mesma decisão? Na cautelar, no principal, parece que a coisa mais ou menos assim. Teria que ler. Bom, trocar inimigo. Quem na dúvida, primeiro demonstrou que a postagem naquele dia, dá o prazo certo. Primeiro comunicou os dois juízes no mesmo dia, então a presunção é que o recurso estava postado no prazo ideal. Aqui, ao receber aqui, por que é o doar separado? Eram dois agravos diferentes. Mas estava no envelope só. Então fizeram mais serviço que o advogado passou para a gente fazer. Exatamente. E o errado é que perfeito não certificou o que aconteceu. Você podia ter certificado. Ó, veio do dois do mesmo envelope, nós estamos atuando um, e o outro, o que eu faço? Você está entendendo? Não viu que era muito diferente. Achou que fosse cópia. Se é que é cópia. Não, porque eles atuaram normalmente. Agravo tal é agravo tal. Então, qual foi a inteligibilidade? Mas porque parece que é um mesmo envelope. Parece que se não tinha prova da tempestividade dos recursos. E não é que o recurso vai decidir? Não, porque agora a consultação de mais decoração. Eu rejeitei de plano. Mas você não lembra do que é? Mas então aqui é o seguinte. Depois, na verdade, no final... Não, e essa decisão é só sua. Não, eu trouxe esse aqui. O regimental sobre você. Não, Vou aqui. levar a declaração. Vai declaração aqui, rigorosamente, peraí. Esse aqui eu trouxe aqui para dar confusão, para saber como é que ele resolve, para eu ficar resolvendo sozinho. Obrigada. O que eu quero saber é o seguinte: uma outra situação pode trazer duas peças, trazer um envelope próprio? Não. Não, mas peraí, vamos pensar. Eu tenho dois agravos que para numa cautelar e na principal. Isso. Faço os agravos, recolho as frutas e economizo o envelope para dificultar e acabar de matar a polícia do governo dele. Obviamente, tem que acabar. Supostamente, chega aqui, a pessoa não autoriza texto para que esse tal texto. E esse outro não está com petróleo, tem atividade, alguma coisa assim. Né? Bom, agora nós estamos nesse. Não está no envelope. Então é esse próprio. Agora, como está mais estava dois dentro do mesmo envelope, muita gente não estava no envelope com dois agravos. Eles tinham que certificar. Está entendendo? Então, quer uma opinião? Pede para a secretaria esclarecer. Informa a secretaria que não veio. Mas eu já mandei, parece. Esse que eu já mandei. Chama para o DJ. Não é obrigação da parte do envelope separado de facilitar que o recurso chegue. Ele não deve criar problema. Ele tem que ser o mais claro, o mais interessado. Ele não fala. O problema é o seguinte: ele está E junto. se vamos usar um envelope sem mencionar? Não sei se isso aconteceu. Eu não sei. Ele está juntando agora o envelope que mandou. Agora para saber qual é que estava nesse aqui. Pode ter perdido um envelope também aí. Não perdeu. Eu acho que ele economizou a postagem do correio, é isso? Que é a única coisa. Mas, de qualquer forma, esses recursos iriam incluir com a taxa paga. Então, a discussão não é sobre a taxa. Não, a taxa está paga. Mas se está pago, não está A passando. diretora também? Não, em tudo. Ele paga uma taxa extra. Se ele pagou desta, não tem razão. As Se únicas a guia está com data boa, as guias estão certo. O problema é só o envelope, para provar que tem data a postagem nada. Tem que ter devolução. Estou devolvendo, não. Eu não tenho que devolver. Eu tenho que admitir que ele postou o recurso do prazo aqui, por exemplo, se ele querer poder. Sucede, eu estou falando tudo legal. Postado no mesmo envelope, parece, mas é ilação. Na agência Tangará da Serra e no mesmo dia, vale dizer, 29, 23. Número do protocolo tais e tais. Mesmo porque os dois mencionados recursos foram entregues no Tribunal de Justiça ao mesmo tempo, ou seja, 28/9, e inclusive foram protocolizados na mesma hora, minutos e segundos, o que contempla a alegação do embargante, ajuntada no envelope
do Correio foi feita do agravo número tal, que inclusive foi conhecido. Entretanto, não se informou no agravo tal, que é esse, o ocorrido, vale repetir, que foi encaminhado junto com o agravo número tal. Não é isso? No mesmo envelope. Assim é mesmo considerar tempestivo, porque nessa dúvida. Estou dando provimento ao recurso para afastar a intempestividade. E aí? De acordo. Senador Rubens. Quer que manda esclarecer? Não. Vamos mandar esclarecer. É que eu rejeitei de plano. Recurso provido por unanimidade. Pronto. Agora o 2 da pauta complementar número 2 de desembargador Camargo. Regimental, esse sim, regimental de Zé Valentim Martinelli e outros. E Enedilson Granja de Araújo. Que... Pois é. É o seguinte, nessa situação nós temos decidido, e o STJ pacificamente, ele tem que comprovar tudo. Agendamento, porque agendamento é uma... Você sabe que se o seu prazo for hoje, você faz tudo certinho. Mas se você fizer o recolhimento das custas no Banco do Brasil fora do horário bancário, ele é lançado como agendamento. E para o STJ, agendamento é morto. É fora do prazo. Entendeu? Agendamento é agendamento. O problema disso vai explicar. Só que ele fez aí trouxe o espelho do agendamento, mas dentro do prazo, antes do prazo terminar. O prazo vai terminar depois da manhã, ele fez hoje. Está entendendo? E agora ele trouxe o comprovante do banco que foi pago dentro daquele prazo do agendamento. Pois é. Mas essa punição drástica, que não fomos nós que inventamos, é para o cara exatamente não fazer isso. Então vamos... Você imagina isso no Tribunal de São Paulo. 1 milhão de agravo, sei lá, 1.000 agravos por dia. Artigo 87 no sentido de que a comprovação do preparo deve ser feita mediante ajuntado no ato das guias de recolhimento. Recurso desprovido à unanimidade. Liderança. Sabe o que eu quero? O que eu quero na vida? Que o código vai entrar em março não acabe em 50 anos. Ela aposentar o nome mesmo código. E a mentalidade. A tendência desse código também é desaparecer essa. Eu não quero terminar com a última vez que eu vou estudar código, entendeu? Da última vez na vida, um código. Eu já... 8 da pauta geral. Desembargadora Cieli, relatora da apelação de Nelson Santos e o apelado Frederico Peçanha Couto e outros. A Várzea Grande essa apelação. Apelação 137642/2015.
Recurso de apelação civil, ação de extinção de condomínio, cumulado com divisão de imóveis, fração ideal do imóvel arrematada na Justiça do Trabalho, área A menor, divisão/demarcação exercida arbitrariamente pelo arrematante, laudo pericial confeccionado pela perita judicial que se sobrepõe à matrícula que contém informações divergentes, metragem faltante que não pode ser tomada da área pertencente dos demais coproprietários, pedido de ressarcimento das benfeitorias arguidas em contestação, impossibilidade, inexistência de caráter dúplice da ação petitória, via adequada, reconvenção, recurso desprovido. Desembargador Guiomar, recurso desprovido por unanimidade. Julgamento agora, o agravamento do instrumento 114.653 de 2015, 10 da pauta, é de Nova Chavantina. O agravante MGMS e outros, e agravado SASS. Não há interesse público a legitimar a intervenção ministerial, segundo o doutor Paulo Ferreira. Trata-se o quê? Agravo do instrumento, ação de divórcio, antecipação de tutela indeferida. Artigo 273, caput, inciso 1 do CPC. Requisitos presentes. Ausência de oposição do agravado, nova redação do artigo, parágrafo 100 do artigo 226 da Constituição Federal, de necessidade de separação prévia, recurso provido. Por que será que há tanta dificuldade para descasar as pessoas, né? Estou de acordo. Então, esse recurso aqui foi provido à unanimidade. Deixa o povo divorciar. Para que vai ficar amarrado, né? Desembargadora Serli, 11 da pauta, agravo do instrumento 139.156 de 2015 de Itiquira, agravante Edson Giacomini e agravado Rosa Pereira Campos Neta Giacomini. Gostou? Grave de instrumento, medida cautelar de arrolamento de bens, liminar concessiva. Fundado receio de dissipação de bens, regime de comunhão parcial de bens, bens adquiridos na constância do matrimônio, ausência de prejuízo na manutenção da medida, réu nomeado depositário dos bens, decisão mantida, recurso desprovido. Desembargador Guiomar, recurso desprovido por unanimidade. 12 da pauta, agravo do instrumento 141.114 de 2015 de São Félix do Araguaia. Agravante Fábio Luiz Cecílio e agravado Jair Luiz Mazier. Sou relator. Agravo de instrumento, manutenção de posse, carência de ação e ilegitimidade ativa de casa, matérias não apreciadas na origem, supressão de instância, então essas preliminares não estão sendo conhecidas. Liminar deferida após realização de constatação, relato minucioso sobre a situação fática, cognição sumária, princípio da imediação, decisão mantida, recurso não provido. Desembargadora Serli? De acordo. Então, este recurso foi não conhecido as preliminares e o recurso foi não provido por unanimidade. 13 da pauta, agravo do instrumento 141.423 de 2015, da comarca de Sinop, agravante BV Financeira e agravado Edmilson Luiz Silva. Sou relator. Agravo do instrumento, ação revisional, quitação das parcelas, cálculo apresentado pela contadoria, insurgência do banco, impugnação genérica, presunção relativa de veracidade e legitimidade, ausência de prova capaz de rechaçar o valor apresentado, recurso não provido. Todos de acordo? Então, recurso não provido por unanimidade. Desembargadora Serli, 17 da pauta, de Paranatinga, apelação 125.203 de 2015, apelante Banco do Brasil, apelado Barônio Barônio, Diamantino Barônio, Márcia Terezinha Barônio. Antecipo dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular o prosseguimento do feito. Apelação, ação de cobrança, extinção, 267. Recurso 6. provido por unanimidade. Não teve intimação. Desembargadora Serli, 18.
Apelação 125.353/2015, apelante Vera Lúcia Ferreira Bacite e apelado Mauro Arantes Ferreira. Apelação Silvação de sonegados, possibilidade de ajuizamento da ação, sentença homologatória de acordo proferido em ação declaratória, ajuizada pelo espólio, coisa julgada apenas inter partes, pessoa física da herdeira necessária que não se confunde com espólio, direito de exigir colação em pleito sucessório, pena de sonegados, imprescindibilidade da prova do dolo, inaplicabilidade, recurso parcialmente provido. Desembargador Guiomar. Recurso parcialmente provido. Desembargador Guiomar, o 20 da pauta. Apelação 142.010/2015, apelante MRV Prime, Espaço Cristalino Incorporações SPL Limitada. E o apelado Luzia da Silva Arruda. Trata-se de quê? De compra de imóvel na planta. É possível a responsabilidade da empresa que exerce atividade de construção e incorporação por danos materiais e morais decorrentes de atraso injustificado na entrega do imóvel objeto do contrato, mas se por longo prazo. Estou de acordo. É abusiva a cláusula contratual que imputa ao comprador a responsabilidade de arcar com o pagamento da comissão por serviço de corretagem se foi comprado lá na estante. Está de acordo? Conclusão de julgamento, prejudicial de mérito rejeitada, preliminar rejeitada, recurso desprovido por unanimidade. – 21 da pauta. Apelação 146.227/2015. Apelante é a Sofer Limitada e apelado Comaf Limitada. Sou relator. Apelação civil. Ação de cancelamento de protesto acumulado com indenização por danos morais. Improcedência. Duplicata, débito existente, quitação tardia, posterior depósito em conta corrente da empresa credora, comunicação de pagamento, ausência de comprovação, protesto e registro no cadastro de inadimplentes, irregularidade, dever de reparar inexistente e recurso provido. Que achas? Rapaz. Recurso provido por unanimidade. Também sou relator deste 22 da pauta, Viação Eldorado. É apelante e apelado Aline Cristina Martins Ramos. Apelação 148.173/2013 de Tangará da Serra. Apelação civil. Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de passagem rodoviária. Desistência da viagem, desídia da empresa na devolução do valor, ato ilícito configurado, dano que se presume, ressarcimento devido, quanto exorbitante, minoração, possibilidade, sentença reformada em parte, recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido por unanimidade. 23, da comarca de Vargem Grande, apelação de 150.503/2015, apelante Valtina de Oliveira Lima. E apelado Banco Volkswagen, sou relator. Apelação civil, ação revisional, capitalização em período inferior ao anual, admissível desde que pactuada. Do décimo dos juros mensais abaixo da taxa anual. Repetitivo, resto e tal. Constitucionalidade da medida provisória pelo Supremo. Recurso especial tal. Comissão de permanência. Recurso parcialmente provido. Vereadora Serlim. Recurso parcialmente provido. Já chega um negócio desse aqui. Já firmou, já tá, né? Mas esse aqui não é desse. Esse aqui é mesmas partes. Aqui, Valtina de Oliveira Lima e Banco de Progresso são apelantes e apelados. 24 da pauta, apelação 150 e 514/2015. Recurso do autor provido para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos da primeira instância para normal prosseguimento. Recursos da ré prejudicado por unanimidade. É a conclusão do julgamento. Desembargadora Serli, Banco Pan, Sociedade Anônima, é apelante, apelado Antônio Pereira, 25 da pauta, da comarca de Cáceres. Apelação civil, medida cautelar de exibição de documentos, julgada procedente, resistência do banco na esfera administrativa comprovada, aplicação do princípio da causalidade da sucumbência, honorários advocatícios, arbitramento em consonância com o que preceitua os parágrafos 3º e 4º, artigo 20 do Código de Processo Civil, redução e impossibilidade de recurso desprovido. Recurso desprovido por unanimidade. Desembargadora Serli, ainda, 26 da pauta, de Cáceres também, apelante Universo Online, Sociedade Anônima, e apelados Alessandra Tereza Barroso Vieira. Apelação civil, ação de indenização por cobrança indevida, cumulado com reparação por danos morais, cobrança de serviços de internet não disponibilizados à autora, falha na prestação de serviço, ato ilícito configurado, restituição dos valores pagos, repetição do indébito na forma simples, ausência de má-fé, dano moral, débito não inscrito em órgãos de proteção ao crédito, inexistência de dano passivo de indenização, sentença reformada, recurso parcialmente provido. Desembargador Guilmar, recurso parcialmente provido. 28 da pauta, lá de Juara, o apelante é Dirceu dos Santos e apelado é Energisa. Luz do Campo. Aqui é o seguinte, apelação civil, ação de obrigação de fazer programa Luz para Todos, instalação de rede de energia elétrica, imposição do cumprimento do serviço à concessionária, impossibilidade, cronograma estabelecido pela resolução da ANEEL, recurso não provido. De acordo. Recurso não provido por unanimidade. Desembargadora Serli, Sacata Dias e Companhia Limitada são apelantes. Não, é apelante. E Milton Nascimento da Silva, apelado, 29 da pauta, de Alta Floresta. Apelação civil, ação de indenização por danos morais, quitação de dívida, inscrição nos órgãos de restrição ao crédito, inversão do ônus da prova mitigada, ausência de prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ônus da parte autora, ausência de ato ilícito, exercício regular de direito, inadimplemento, sentença reformada e recurso provido. Recurso desprovido à unanimidade. 30 da pauta, apelação 152-270, 2015, Tangará da Serra, apelante Banco Itaúcardi e apelado Luizinho Zaqueozeka Mai. Apelação civil. Ação de busca e apreensão. Custas iniciais recolhidas a menor. Determinação. Bom, é o seguinte, eu já vou dizer. Eu estou provendo esse recurso, a parte intentou a ação, pagou as custas. Ó, tá a menor. Aí o juiz mandou complementar. Complementou. Demorou para fazer a complementação, mas o juiz só foi julgar a extinta que ele deveria. Já estava recolhido. Então, recurso provido. Se tiver de acordo? Aí, por contrário, tudo que eu falo. Porque alguém. Eu não sei por que o cara. Por que recolheu a menor. Alguma coisa aconteceu. É, lógico. Falta de dinheiro. Mas banco? Banco? Não falta dinheiro, não. Falta de atenção do advogado. É, alguma coisa. E vai fazer como aqui? Não vou fazer declaração de voto por maioria. Recurso provido por maioria. Ainda mais banco. Paga super caro, mantém os melhores advogados. Errar nisso? É que não achava o índio, eu acho. Desembargadora Serli, Rota Transportes Rodoviários é apelante e apelado Schneider Electric e JB Construções, é de Rondonópolis, apelação 31 da pauta. Apelação civil, ação de repetição de indébito acumulado com indenização por danos materiais e morais, carência da ação rejeitado. Transporte de coisa, artigo 743 CC, mercadoria extraviada, subcontração dos serviços,
ilegitimidade passiva da subcontratada, impossibilidade, solidariedade entre as transportadoras, responsabilidade objetiva pelo transporte, comprovação do dano material, danos morais, pessoa jurídica, possibilidade, honra objetiva atingida, protesto indevido de títulos e negativação perante os órgãos de restrição do crédito, dano in re ipsa, termo inicial dos juros de mora e correção monetária, sentença reformada, recurso parcialmente provido. Recurso parcialmente provido. Estou fazendo em regime aqui. Ó. Beba água. Isso faz mal. Beba água. Nópolis, o 32, apelação 152.482 de 2015, apelante espólio de Otelo Badini. E apelado Neuza Maria da Silva. Recurso de apelação civil, ação de reintegração de posse, com pedido de antecipação de tutela, cerceamento de defesa e inocorrência, requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, preenchimento pela parte autora, sentença mantida, recurso desprovido. Então, preliminar rejeitada, recurso desprovido à unanimidade. Desembargador Acervo de Pedro Paulo Barbalho Ribeiro, apelante, e apelado do Banco do Brasil, apelação 153.789 de 2015, da capital. Recurso de apelação civil, ação de indenização por danos morais, espera em fila de banco, tempo de permanência demasiadamente superior ao limite legal, demora injustificada, dano moral configurado, recurso desprovido. Foi fixado em R$3.000 o dano, eu mantenho. Recurso provido. Não? Desprovido? Provido. Recurso provido por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, exceto uma situação que o desembargador Guilherme vai falar. Eu avisei antes. Não vai falar que eu estou cortando sua voz, não, que eu já tinha avisado. Bom, vamos lá. No 3 da pauta, que é o recurso de apelação 90.867, 2015, o recurso do Badi Fará foi anunciado como provido, e o equívoco foi meu. É parcialmente provido, porque ele pede também majoração dos honorários que eu não dei. Então é parcialmente, só botar parcialmente provido. Estava errado aqui no meu. É parcial. Isso, tá, tá. Parcialmente provido. Só isso. Mas o erro foi aqui. Então, retificando para fins de anotação, senhoras do Conselho, no 3 da pauta, apelação 90.867 de 2015, apelante Elias Fará, também apelante Badi Fará e apelados os mesmos, a conclusão do julgamento é a seguinte: prejudicial de mérito rejeitada, preliminar também rejeitada, recurso de Badi Fará provido parcialmente. E de Elias Fará desprovido por unanimidade. Anotado? Agora vamos ao lanche. Aqui, ó, tem que arrumar isso aqui, viu? Tá vendo? Não vai arrumar. Provido parcialmente, tá? Eu não vou comer nada. Anotou o das meninas? Anotou a carteira delas, das meninas? Elas entregaram aqui, né? Vocês são de onde? Nono? Primeira vez que vem aqui? Ah, então tá bom. Se fosse, já estava danado. Então tá bom, obrigado. Vai registrar na ata, tá?
palavra.